Eu não gosto de nada que tenha a ver com política. Ah, mas aí você está sendo muito político. Manifestações como essas são cada vez mais comuns e indicam a escalada de um sentimento de negação da política, causado pela frustração diante de uma série de promessas não cumpridas. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, falo dos perigos dessa ideia de que é possível uma vida sem política, e especialmente das relações entre ciência e política. Em uma das primeiras edições de Mídia e Ciência, no começo desse ano, eu já alertava para o perigo do discurso que prega o afastamento da ciência da arena política. A negação da política não é exclusividade da comunidade científica. É essa negação que, em grande medida, tem determinado o resultado do jogo político no Brasil e no mundo. Alguns exemplos são a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e de João Dória na cidade de São Paulo. Essa rejeição a tudo que pode ser associado à ideia de política e que na maior parte das vezes é confundida com os políticos, essa rejeição está relacionada à decepção com projetos de país e também para a humanidade, que não deram conta de cumprir as promessas que fizeram. Além, é claro, da perda de confiança na classe política. Mas a gente não pode esquecer como a história mostra para a gente o perigo desse sentimento de que é possível viver sem política. Foi na esteira desse sentimento que, no passado, surgiram movimentos totalitários como o nazismo alemão. No começo do ano, eu falei dos riscos para a ciência, que a população não vai defender se ficar protegida em castelos e torres de marfim. Hoje eu vou destacar os riscos para cada um e para todos nós dessa ilusão de que existe uma atuação humana que não seja política, com a prática científica sendo o suprassumo dessa neutralidade. No dia 20, a Universidade Federal da Bahia divulgou uma moção de repúdio às ameaças, inclusive de morte, que foram sofridas por pesquisadores da UFBA que se dedicam aos estudos de gênero. No dia 22, a Folha de São Paulo e outros veículos noticiaram como o INEP tirou do ar um artigo científico que tinha sido aprovado no processo tradicional de avaliação por pares, mas cujo teor contrariava a direção do Instituto, que é vinculado ao Ministério da Educação. Esses dois primeiros casos são exemplos de como a má política e o partidarismo interferem na liberdade científica. São exemplos que mostram a importância de debates políticos sobre essas relações entre ciência e política. Ignorar que essas relações existem, reforçar a imagem da ciência neutra, distante das disputas e dos conflitos sociais, tem como resultado o efeito exatamente contrário, tornando a prática científica cada vez mais vulnerável aos rompantes autoritários e conservadores que, infelizmente, se tornam cada dia mais a regra aqui no Brasil. A semana também teve a continuidade dos apelos pela reconstituição do orçamento para a ciência e a tecnologia brasileiras em 2018. Além disso, a gente teve as análises dos resultados, aquém do esperado, da COP23, a Conferência do Clima, que aconteceu em Bonn, na Alemanha. A mais incisiva dessas análises talvez tenha sido a de Marcelo Leite, que na Folha alerta: prepare-se para a mudança do clima, pois ela já se tornou incontornável. Esses, de outro lado, são exemplos dos riscos que a gente corre caso fique de fora do debate político. Debate que leva às tomadas de decisão sobre o orçamento para o país, sobre as medidas de mitigação das mudanças climáticas, dentre tantos outros pontos que são centrais na nossa vida e que estão relacionados ao conhecimento científico e tecnológico. Marcelo Leite termina a sua coluna com um Who cares? Quem se importa? Qualquer um que se importe com a ciência, com os direitos humanos e a vida digna de todas as pessoas e com a possibilidade de sobrevivência aqui na Terra. Qualquer um que se importe não pode se afastar da política. Da política, compreendida sobretudo como um espaço do diálogo e da negociação.
tão necessários nesses tempos em que a gente vive. Nós precisamos da ciência, do conhecimento científico. E a ciência precisa de nós. Qual ciência? Para qual vida? Em qual Brasil? Essas são respostas que dependem de processos de discussão e de tomada de decisão que são inerentemente políticos e que exigem não que os diferentes sejam iguais, mas que a gente reconheça essas diferenças e, a partir delas, deseje e consiga conversar. Para concluir, eu trago para cá 2 outros textos que dialogam com essa nossa conversa aqui hoje. Os textos que foram publicados no Jornal da Ciência alertam para a falta de diálogo entre a ciência e a sociedade e entre os próprios cientistas e entre as diferentes áreas do conhecimento. Alertam também que a ciência demanda um apoio quando ela ainda não entregou todas as promessas que fez. Alertam, por fim, que manter a população alheia impede a existência de uma cultura científica participativa. Sem essa cultura, além da negação da política, a gente corre o risco de, em breve, ver crescer a rejeição à própria ciência. Os links dos artigos estão lá no site do Lab. Boas leituras e uma ótima semana!